Estamos diante de mais uma história, a última história da nossa série de mensagens, Um Novo Dia, histórias inspiradoras para seguir em frente. Nós tivemos as duas primeiras histórias, a primeira da primeira semana dessa série de mensagens, falando sobre Davi e de como uma grande tragédia, a revelia da sua vontade e a revelia da vontade daqueles que eram seus familiares, aconteceu e acabou levando todos eles cativos. Nós vimos como Davi foi usado por Deus para libertar esses cativos e para trazer para perto e promover um grande reencontro familiar. Nós vimos também na segunda semana que nós pudemos conhecer a história, um pouquinho da história, um capítulo da história do profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, que sofria por causa de uma grande tragédia que tinha se abatido, tinha sido derramada na nação de Judá, e que ele sabia que o autor dessa tragédia era o próprio Deus. A própria ira de Deus sendo derramada em cima do seu povo por causa da sua desobediência, por causa do seu afastamento. E você vê que o profeta Jeremias, ele não ficou ressentido com Deus. Que injustiça, que terrível. Deus devia tolerar tudo que a gente faz. Deus devia deixar a gente seguir a vida como a gente quiser. Afinal, isso é amor. Não, essa não era a teologia de Jeremias. E, na verdade, apesar de saber da ira do Senhor sobre Judá, era justamente no próprio Senhor que ele sabia que haveria cura, que haveria restauração. E a gente viu um pouco sobre a misericórdia que ele acessava a cada manhã. A misericórdia que ele dizia que era renovada toda manhã. As misericórdias do Senhor. Mesmo sem ter um futuro muito claro diante dele. O profeta Jeremias ainda não sabia da identidade do Messias como Jesus Cristo. Ainda não sabia quando esse Messias de fato iria aparecer, iria se apresentar para ser o grande líder e o restaurador de Israel. Ele não sabia de nada disso. Ele sabia de uma coisa: Deus não havia desistido totalmente do seu povo. Deus iria promover cura para o seu povo, apesar da sua ira. E agora a gente está chegando no último capítulo dessa história, dessa grande história, em 3 fascículos, digamos assim, e eu gostaria de convidar vocês para nós vermos o capítulo 16 de Marcos. A gente vai começar no versículo 1, é um capítulo muito conhecido de algumas pessoas com mais tempo de igreja, e é um capítulo muito usado, principalmente na Páscoa. Textos sobre ressurreição normalmente são utilizados na Páscoa, mas aqui a gente vai ver sobre um novo dia também. Na verdade, as boas notícias de um amanhecer específico, as boas notícias envolvendo esse episódio tão peculiar. É importante você saber que os evangelistas falam acerca da ressurreição de Jesus, mas nem sempre eles dão os mesmos dados. Não porque haja alguma contradição entre esses relatos. Eles são complementares. Acontece que cada autor escolheu uma ênfase. Ele escolheu onde ele ia focar os seus olhos nessa história que era de conhecimento dos próprios discípulos. Aqui nós vamos ver o enfoque dado por Marcos. Então eu não vou me deter em harmonizar a cronologia da ressurreição de Cristo, eu vou me deter apenas no relato de Marcos, porque é nele que eu gostaria de te mostrar uma coisa sobre novos dias, sobre as boas notícias que surgem com um novo dia. Por que eu estou falando isso? Porque este é um episódio clássico de como nós podemos sermos atingidos por uma boa nova sem estarmos preparados para ela. Isso é muito comum. Pessimistas gostam de ver a vida dessa forma. O pessimista é aquele que se acha um lixo, um zero à esquerda, que vai dar tudo errado. Então ele tem uma visão bem viciada em relação a cada dia que nasce. Cada dia que nasce ele vai ver uma forma nova de perder,
uma nova forma de sofrer, uma nova forma de tudo ir por água abaixo. Mas o otimista também, às vezes, perde as notícias de uma manhã, de um novo dia. As notícias que verdadeiramente valem a pena. Por que ele perde essas notícias sendo otimista? Porque aquele que é otimista demais, ao contrário do pessimista, ele pode acabar fantasiando uma esperança, uma boa notícia, e acabar perdendo o principal. Nada ilustra melhor isso do que os dados da Covid-19. Você vê que há uma grande reclamação em direção a alguns veículos de imprensa que pegam os dados e botam nos gráficos e colocam como algo terrível. Vejam quantas mortes, vejam quantos contágios, vejam que está tudo uma tragédia, e filma as covas abertas no cemitério, e filma o desespero das pessoas e tudo mais, e algumas pessoas se incomodam muito com isso. Por outro lado, você vê uma outra ala que olha para os mesmos dados e diz assim, viu, não era nada daquilo, falaram que ia morrer 1 milhão, mas na verdade morreu só 150 mil. Você sabe onde eu quero chegar, né? A mesma notícia, ela é alterada de forma prejudicial por duas alas, que avaliam o mesmo evento. Os pessimistas, que querem tocar o terror do país e tirar a esperança do povo. Parece que a gente está à beira do abismo e sem salvação. E, por outro lado, os otimistas malucos que acham que 150 mil mortes é uma coisinha pouquinha, e é esse o pessoal que vai para o Guarujá e vai se reunir em galera para poder comemorar a vida. Nada contra ir para o Guarujá, viu, meus irmãos? Eu tenho falado para vocês aqui que eu saio para ir no parquinho para não enlouquecer aqui dentro de casa. São poucos metros quadrados no meu apartamento, eu não quero ficar doido. Então eu desço com os meus filhos para ir no parquinho, levo ali o álcool gel, todo mundo com a sua máscara, a gente se protege e faz o possível, mantém um certo distanciamento das outras crianças, das outras famílias, e assim tem sido. Vocês entendem o ponto que eu quero chegar? Este é um caso típico de como uma boa notícia pode ser dada, mas não percebida. Davi tinha uma boa notícia e companheiros de viagem aguardando essa boa notícia. Jeremias se alimentava da boa notícia sobre a misericórdia de Deus. Mas e os discípulos de Jesus? E os 11 que andaram para cima e para baixo com Jesus durante cerca de 3 anos e que viram seu mestre partir? Jesus havia morrido numa sexta-feira e foi sepultado ainda nessa sexta-feira, e eles passaram certamente um longo sabá, os seguidores e os discípulos, um longo sabá de luto, um longo sabá de tristeza, um longo sabá de lamento e choro. O sabá amanheceu, o sábado amanheceu, mas no coração deles ainda era noite. E o sábado, que é medido, o dia da semana para o judeu era medido de um jeito diferente, iria até às 18 horas da tarde. Isso mesmo. O dia começava às 18 horas, por exemplo, da sexta-feira, começava o sábado, e ia até às 18 horas do próprio sábado, porque a partir das 18 horas do sábado era considerado domingo. Curiosidades da vida do judeu no mundo antigo. E aí, deu ali 18 horas do sábado, o descanso, o sabá, que era obrigatório por lei, havia acabado, e o que é que algumas mulheres, que eram da turma de Jesus, fizeram? Elas foram para o comércio comprar especiarias. E é aí que começa a nossa história. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Então, vocês entenderam bem, o sabá tinha terminado, por volta das 18 horas, elas se apressaram para comprar todas as especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus na sepultura. Elas aguardaram a noite de sábado, a noite de domingo, né, a madrugada, e quando amanheceu o dia no domingo, elas se apressaram
bem cedo, ao nascer do sol, madrugadinha, se dirigiram ao sepulcro. Eu queria chamar a sua atenção aqui. Esse já é o novo dia. Toda essa série está sendo baseada no seguinte: você foi dormir com os terrores, com os medos, com as angústias e com as lutas do dia anterior. E eu estou dizendo para você que há motivos para que se amanheça o dia e você levante com fé, com energia, com vigor, pronto para enfrentar a vida e não se deixar intimidar por ela. O nascer do sol traz esperança, mas eu queria que você reparasse que o dia já começou. Já há boa notícia à disposição e essas mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, elas vão ter contato com essa boa notícia, vão ser uma das primeiras a ter contato com essa notícia, pelo menos antes dos 11. E a primeirinha de todas, Maria Madalena, que vai ter uma revelação do próprio Jesus. Agora, um outro ponto que eu preciso chamar a sua atenção, no versículo 1 e 2, é que aqui não há esperança ainda, apesar do amanhecer do novo dia. Elas foram comprar especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então, elas não foram lá na sepultura de Jesus, no domingo cedo, com a expectativa de que ele estava ressurreto. Vamos lá ver se o que ele prometeu vai se cumprir e ele vai ressuscitar dos mortos. Ele andou falando umas coisas para os discípulos, isso foi ventilado, enigmas, vamos ver. Não, elas foram lá justamente para concretizar no coração delas o estado de perda, o estado de luto. Por quê? Especiarias aromáticas eram simplesmente uma forma de poupar ali os primeiros visitantes do mau cheiro, né? Do corpo, preservar o corpo mais tempo acerca do mau cheiro. Não é a mesma coisa que embalsamar. Os egípcios embalsamavam os corpos, principalmente das pessoas mais ricas, das pessoas mais importantes do Egito. O judeu não tinha esse hábito de embalsamar. Então, o objetivo ali não era preservar o corpo de Jesus. O objetivo ali era honrar o corpo de Jesus com essas especiarias aromáticas que eram caras. Você não comprava na vendinha da esquina por R$2, tá? Não é assim, não. Uma notinha de R$2 e uma moedinha de R$1 você comprava. A coisa era cara, era difícil de ser achada. Então, essas mulheres tiveram um trabalho. Meus irmãos, dá trabalho viver sem esperança. Dá trabalho. Dá trabalho você viver sem esperança. Essas mulheres não tinham a esperança ainda acerca de todo o que circundava o ensino de Jesus sobre a sua ressurreição. Para todos os efeitos, elas estavam na tristeza da perda do seu mestre. Elas estavam, para todos os efeitos, na tristeza da perda do seu farol, que é o que a gente falou aqui agora há pouco no nosso encontro. Elas estavam perdidas, perdidas totalmente. O farol se apagou, nós perdemos a nossa referência. Isso significa que a vida fica mais fácil? Isso significa que elas vão caminhar numa outra direção? Significa só que elas vão continuar tendo trabalho para isso. E não há coisa pior do que você viver cercando o antigo alvo da sua esperança, a antiga fonte da sua esperança, sem que a chama esteja acesa. Eu vou explicar para você. É muito melhor, claro, óbvio, você visitar um ente querido do que o túmulo dele, não é? Porque quando você vai visitar um ente querido, você tem a presença do ente querido, você tem o contato do ente querido. Quando você vai se dirigir até a casa do ente querido, do amigo querido, da pessoa querida, você nutre toda aquela expectativa do encontro. Então eu vou caminhar na direção daquela cidade, eu vou fazer aquela viagem, porque eu tenho essa expectativa de todas as coisas que eu vou experimentar com esse encontro. Mas, quando você vai ao cemitério, visitar o túmulo de alguém querido que você perdeu, você vai lá para, talvez, preservar o túmulo,
pagar por uma faxina, alguns colocam flores, alguns vão para meditar ali na perda, vão para vivenciar algum capítulo do seu luto, mas é um giro em torno de um farol apagado. Todas as lembranças estão no passado. Isso dá trabalho. Isso prende a gente. Talvez você seja assim. Talvez você esteja se sentindo como uma pessoa girando em torno de um farol apagado. Talvez você seja uma pessoa que sente que perdeu o primeiro amor, ou que perdeu a fé, ou que perdeu a perspectiva de que Deus está com você, de que Deus atua a seu favor, de que Deus quer o melhor para você, e você tem se abatido com a escuridão, você tem se abatido com as lutas, você tem se abatido com a tristeza, você tem se abatido com suas emoções numa série de caos. Então você ainda circula ao redor de transmissões de igreja, então você ainda vai a lugares que pregam sobre fé, que pregam sobre Deus, você ainda lê as escrituras, você ainda faz uma ou outra oração, mas você sente que é como se você estivesse girando em torno de um farol apagado. Você se sente como se fosse alguém indo visitar o túmulo de uma esperança que morreu. E isso é terrível. Isso é terrível. Você não quer trair a esperança e tudo aquilo que você sentiu quando a sua fé estava viva, quando a sua experiência com Deus parecia ser muito clara. Então você não vai buscar outra fonte, então você não vai buscar outras distrações, você continua indo, frequentando os bancos da igreja, você continua vendo pregações, transmissões, como eu falei aqui. Mas a esperança está morta, ela só serve para você ir lá e chorar porque você perdeu a vista de quem é Deus, você perdeu a vista de quem é Jesus. Elas foram para lá apenas para fazer um movimento de honra à esperança perdida. Mas aí a gente vê no versículo 3 e 4. Elas foram perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Quando elas vão se dirigindo à sepultura, é bom você imaginar, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, é bom você imaginar que a sepultura onde Jesus estava, ela é diferenciada da sepultura que nós temos hoje. Você não tinha um funcionário do cemitério para ir lá e fazer a abertura do caixão. Você não tinha caixão, o corpo era simplesmente enrolado numa seda, num tecido fino, quando era uma pessoa mais importante, e ela ficava por trás de uma grande rocha que era rolada, principalmente na entrada de uma caverna ou de um lugar escavado numa elevação. E ali ficava. E no caso desse lugar, ele ainda foi selado pelo Império Romano, selado a mando dos governantes, porque eles não queriam que o corpo daquela pessoa que movimentou toda a Palestina fosse roubado, fosse saqueado, sequestrado, para que as pessoas não dissessem, olha só, o profeta Jesus ressuscitou como ele havia falado. Pois bem, elas vão se perguntando como é que a gente vai remover a pedra de entrada do sepulcro. Talvez você esteja indo na direção de Deus e perguntando assim, mas, pastor, eu ouço tudo, eu vejo tudo, e eu sei que Deus atua, eu creio que existe um ser que criou a todos nós, eu creio que esse Deus, esse ser me ama, eu creio que ele faz coisas maravilhosas, mas é como se eu tivesse uma rocha diante de mim. Eu não sei como remover eu estou ficando cada vez mais distante desse alvo. A fonte se apagou, e à medida que o tempo passa, eu vou ficando cada vez mais distante, eu vou ficando cada vez mais apagado. E aí você vai começando a se perguntar, se eu for à igreja, se eu me direcionar para Deus, vai servir de alguma coisa? Mas quando foram verificar, essas mulheres viram que a pedra, que era muito grande,
precisariam de vários homens para removê-la, havia sido removida. Elas continuaram indo em direção ao lugar onde elas iriam honrar a esperança que elas perderam, a esperança que morreu. Elas iam lá honrar ao mestre que perderam. E elas perceberam que a pergunta foi respondida, ela foi removida. E quem conhece a história sabe que ela foi removida por anjos enviados pelo próprio Deus. Percebe aqui? Deus foi aquele responsável por remover o acesso à fonte, por remover o acesso àquele que elas achavam que haviam perdido. Mas a história continua. Versículos 5 e 6a. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Você imaginar um anjo falando com você, um ser celestial, no lugar onde antes vocês esperavam encontrar só um cadáver. Meus irmãos, isso aqui é muito importante, esse alerta de não tenha medo, não tenha medo. Por que é importante esse recado do anjo, para elas não ficarem amedrontadas? Porque a gente aprende a viver sem esperança. Você sabia disso? A gente aprende a ficar vivendo, visitando lugares mortos, fonte de esperanças mortas, faróis apagados. Nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos a passar 30 anos nos bancos de uma igreja, sendo que a nossa esperança já morreu há muito tempo. Nós nos acostumamos a buscar, às vezes, por vários lugares, um contato com Deus, um contato com o espiritual. E, às vezes, a gente vai olhando para charlatões, às vezes você pode ter tido experiências terríveis na igreja, às vezes alguém levantou uma rocha entre você e a sua esperança, algum acontecimento. O quanto tem gente magoada e chateada na igreja, uma verdadeira rocha na frente, e elas não têm nem acesso à fonte da esperança que elas acham que morreram. Nem o hábito elas conseguem. Então elas vivem de lembrança, lembrança do que Deus fez no passado, lembrança da ação dele no passado. Isso vira um costume tão profundo que a ação de Deus passa a ser algo tão extraordinário, tão inusitado, que ele passa a ser algo assustador. Ele passa a ser algo assustador. Pastor, impossível, Deus é amor, Deus é... Eu sempre estou presente. Não. Às vezes, presta atenção no que eu estou dizendo. Às vezes, nós nos acostumamos a frequentar lugares mortos de esperança. Às vezes, nós nos acostumamos a visitar sepulturas da nossa esperança morta. E nos acostumamos tanto a isso, que a ação de Deus real na nossa direção passa a ser assustadora demais. E olha só o que acontece. Versículo 6b. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno. Olha que escolha de palavras assim cirúrgica. Ele não fala aqui necessariamente do Filho de Deus. Ele não fala do Messias. Ele não fala do enviado. Ele não usa nenhum adjetivo que aponta para algo miraculoso. Ele está apontando para aquilo que aquelas mulheres esperavam. Nós esperamos encontrar um homem morto que nasceu, que foi criado em Nazaré. Procedido de Nazaré. É isso que nós esperamos encontrar. Nós esperamos encontrar alguém que pertence a esse mundo e tão somente a ele.
Alguém que, como todos nós, um dia vai para a sepultura, e no caso dele foi. Nós esperamos encontrar um Nazareno. E o anjo traduz essa expectativa nisso. Então ele revela: vocês vieram tão somente visitar um morto. Vocês estão com a perspectiva errada. Um morto que foi crucificado. Pois saibam que ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam que vejam o lugar onde o haviam posto. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Ajustem a perspectiva de vocês. Ajustem a perspectiva de vocês. Vocês não estão procurando apenas um guru. Vocês não estão procurando apenas um mestre. Vocês não estão procurando apenas um homem. Na verdade, o que vocês deviam estar procurando nesse momento é o próprio Filho de Deus. Não morto, mas ressurreto. Vejam com os próprios olhos, ele não está mais aqui. Ele havia sido posto aqui, mas não está mais aqui. Ajustem a perspectiva de vocês. E aí você vê o que vai acontecer. Versículo 7. Vão e digam aos discípulos dele, desse homem que vocês achavam que era tão somente um nazareno, estava tratando ele dessa maneira, e a Pedro, e digam: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Como ele havia falado. Esse nazareno já havia anunciado que retornaria. Esse nazareno já havia anunciado nas suas falas, nas suas pregações, no seu ensino, que ele não era tão somente um homem, que ele não seria detido pela morte. Ele disse isso de N maneiras para os discípulos. É esperado que os discípulos tenham essa perspectiva. Ok, as mulheres se assustaram. E olha só o que a gente vê. Uma série de reações negativas a partir de então. As mulheres vão fazer o seguinte: elas vão ficar com medo e silêncio. Elas vão fugir do local, aquelas mulheres. Elas vão ficar assustadíssimas, no versículo 8. Elas vão ficar desesperadas, saem de lá apavoradas com aquela visão. Elas não estavam preparadas para a ressurreição da esperança delas. Meus irmãos, o perigo de nós passarmos tempo demais, conformados com a morte da nossa esperança, é isso mesmo, né? É a vida, aconteceu isso mesmo, tá terrível mesmo, é esse mundo mesmo, é essa vida mesmo, é isso aí. O problema dessa perspectiva é que ela vai roubando de você os olhos de esperança, o coração que detecta a esperança, a mente que celebra a esperança, as emoções que avivam a esperança, que recebem a esperança, que são transformadas pela esperança, e você vira escravo. Aquelas mulheres sentem medo, fogem e ficam em silêncio. A Maria Madalena, é dito pelo próprio Marcos, de que ela é a primeira a ver uma visão de Jesus, uma visão do Jesus ressurreto. Maria Madalena foi uma mulher atormentada por espíritos malignos e que Jesus havia libertado ela. Ela recebe aquela visão maravilhosa do seu mestre vivo e ela corre para avisar os discípulos. Você vê que Jesus vai cercando os discípulos por todos os lados, ou seja, vocês vão receber essa notícia o tempo todo, a notícia do que aconteceu nessa manhã, do que está sendo divulgado nessa manhã, vocês vão receber por todos os lugares. Vamos ver se agora eles acreditam, mas não é isso que acontece. Lá no versículo 11, os discípulos são flagrados por Maria Madalena, lamentando e chorando. Lamentando e chorando, e eles não dão bola para o que Maria Madalena alerta. Simples assim. Eles continuam no lamento e no choro, e eles não creem no testemunho de Maria Madalena. Aí você pensa assim:
era um outro tipo de sociedade, talvez as mulheres naquele tempo não fossem as testemunhas, mas com maior credibilidade. Não fiquem irritados com isso, mulheres, era a cultura da época. Se você quisesse uma testemunha que fosse levada a sério numa situação que exigia credibilidade, provavelmente crianças e mulheres não seriam ouvidos. Provavelmente o testemunho teria que ser de um homem respeitável da comunidade. Era a cultura daquele tempo. Não estou dizendo que Jesus aprovava essa cultura, porque você deve perceber que Jesus faz suas primeiras manifestações a mulheres. Então, Jesus, ele escolhe aquelas que provavelmente seriam tidas como histéricas, como mulheres que estão se deixando levar por suas emoções, e talvez tenha sido isso que tenha passado pela cabeça dos discípulos. O fato é que eles se mantiveram lamentando e chorando. O lamento e o choro se tornou no lugar de segurança de Pedro e dos discípulos. E é muito interessante Marcos enfatizar Pedro, porque ele fala dos discípulos e de Pedro. E ele faz isso, Marcos faz isso, simplesmente para mostrar uma coisa. Pedro era um dos que mais tinha gogó na hora de falar do seu compromisso com Jesus. Então, esperava-se que Pedro fosse um dos primeiros a pegar a mensagem no ar e falar assim, gente, estamos lá, estamos junto com Jesus, o que ele disse vai se cumprir. Mas a palavra diz ali, pelo menos na ênfase de Marcos, que houve só lamento e choro. Meu amigo, minha amiga, você está se detendo no lamento e no choro? Você já desistiu de crer num Deus que age, num Deus que atua na história, num Deus que traz boas notícias? Você já deixou de crer nisso? Não, eu não estou perguntando se você vai todo domingo na igreja. Eu não estou perguntando se você está assistindo todas as transmissões. Eu não estou perguntando se você tem feito as tarefinhas da devocional. Eu não estou perguntando essas coisas. Às vezes, meus irmãos, quando eu converso com algumas pessoas, eu sinto que tudo o que elas querem é pastor, deixa a gente em paz, deixa a gente em paz. A gente não parou de crer, viu? Tá bom? Ok? Nós estamos crendo, ok? Nós estamos tocando a nossa vida, ok? Nós não vamos para outra igreja, ok? Nós não vamos mudar de denominação, ok? Nós não vamos virar pessoas de uma outra religião, ok? Tá bom? Nós vamos continuar aqui, certo? A propósito, o que está precisando de alguma coisa, pastor, eu tenho algumas conversas desse tipo. São pessoas que estão lamentando e chorando. Sabe por quê? Porque a fé está morrendo. A fé está se perdendo. O impacto da boa notícia que Deus tem para dar para elas não produz efeito na vida. Por isso esse estado é tão perigoso. Por isso esse estado é tão... é uma armadilha tão sofisticada do nosso coração. Porque, afinal, nós tanto cremos que lamentamos e choramos. Nós tanto cremos que nós estamos em desespero. Nós tanto cremos que... Não. É verdade que na vida do discípulo há espaço para o lamento e para o choro. É verdade que na vida do discípulo há sofrimento. É verdade que na vida do discípulo há lutas terríveis. Mas na vida do discípulo não deveria haver lamento e choro por perder Deus ou perder Jesus Cristo. E às vezes nós atuamos assim. Nós lamentamos e choramos na vida como quem não tem Deus. Mesmo ainda como as mulheres frequentando o túmulo da esperança perdida. Os nossos ouvidos se fazem de surdos. O som do nosso lamento e do nosso choro é tão alto na nossa cabeça e no nosso coração que a gente não ouve mais as boas notícias que Deus tem para dar para você. E que Ele certamente deu para você hoje.
notícias que deveriam renovar sua luta, renovar o seu vigor, seu coração. Hoje, domingo, você recebeu uma boa notícia. Você recebeu uma boa notícia. Não, pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida, você não sabe como é que está a minha luta, você não sabe como é que estão os meus dilemas. Se estivesse no meu lugar, você saberia que eu tenho que terminar o meu dia com lamento e choro, eu tenho que terminar o meu dia desesperado, eu tenho que terminar o meu dia como se eu tivesse abandonado. Eu repito, você tem razões para gemer de sofrimento, gemer de dor, gemer com as lutas, mas não porque falta esperança. Não porque falta esperança. Você recebeu uma boa notícia hoje. Você recebe uma boa notícia toda manhã. E eu vou te mostrar isso. Nós vemos uma terceira reação. Versículo 11 e 13, repetindo o 11 que nós vimos, a incredulidade. A palavra diz que quando Maria Madalena foi avisar os discípulos, eles não creram. Eles não creram, eles lamentaram e choraram, ficaram chorando e lamentando e não deram bola, não ouviram o testemunho de Maria Madalena. Mas agora nós vemos o testemunho de 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Você deve conhecer a história, esses discípulos estavam caminhando a caminho da cidade de Emaús e eles têm um encontro com Jesus. Eles voltam para avisar os seus companheiros, voltam para avisar os discípulos de Jesus, os 11, e eles testemunham acerca do que eles viram, da ressurreição de Jesus. Ou seja, acabou a argumentação de que as testemunhas não têm credibilidade. Para Jesus, desde aquelas mulheres, já havia credibilidade. Mas se o problema era ouvir isso de um homem, então agora haviam 2 homens informando aos discípulos de que Jesus havia sido ressurreto. E a resposta no versículo 13 é que eles não creram da mesma maneira. Percebeu a cilada? Eles ainda eram discípulos de Jesus? Sim. Caminharam 3 anos com ele, mas eles eram discípulos de Jesus numa região perigosa da vida. Uma região onde eu só fico com a carcaça da lembrança da fé que um dia eu tive. E eu lamento e me perco na perda. Eu lamento e me perco na falta de esperança. E eu não consigo ouvir a boa notícia. Ela chega por vários noticiadores, várias testemunhas, todos os dias. Todos os dias. Nós vemos ali, no versículo 14, então, o seguinte: mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, depois do testemunho daqueles que estavam no caminho de Emaús. Jesus aparece para eles enquanto eles estavam comendo, e os discípulos diante daquela imagem, não veem Jesus falando: e aí, pessoal, sentiram a minha falta? Na verdade, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Se você está esperando que Deus te trate como um coitado porque você perdeu o fervor, você perdeu a paixão, você está num marasmo na sua fé, você está numa frieza da fé, ou você está preso em lamentações pela igreja, lamentações porque estamos de portas fechadas, lamentações porque não somos mais igreja. Deixa eu fazer uma observação nessa aplicação que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu não estou falando da saudade que eu também sinto de estarmos juntos, ok? Não se sinta pessoalmente atingido por isso. Mas eu tenho ouvido isso de várias pessoas, fora da nossa comunidade. Eu creio que a nossa comunidade, apesar da saudade, tem entendido a mensagem.
Mas há igrejas como a nossa que também tem mantido portas fechadas, e eu tenho ouvido pessoas por aí se lamentando, e se lamentam, e se lamentam. Ah, meu Deus, a igreja está com a porta fechada. Ah, meu Deus, a igreja vai morrer. Ah, meu Deus. Em que Deus você crê? Em que Deus nós cremos? Nós cremos que aquela igreja vazia é como a sepultura de Jesus vazia, e que nós devemos sentir medo, ficarmos amedrontados e lamentarmos porque está vazia, porque talvez algum ladrão esteja roubando a nossa fé, ou nós devemos encarar que Deus está atuando e te deu uma boa notícia hoje? Hoje. E que boa notícia é essa que se renova a cada manhã? A cada manhã que você acorda, você tem a boa notícia renovada de que Jesus é ressurreto, de que Jesus está vivo. Essa é uma notícia que nunca se acaba, que nunca vence. Daqui a 2 anos, talvez, a gente não veja mais no noticiário nada acerca de pandemia, nada acerca de Covid. Talvez nos jornais de amanhã a gente não veja mais essa notícia. Eu vi uma análise há pouco tempo falando que se antes 70% dos noticiários era sobre Covid, agora pouco mais de 10% do noticiário é sobre Covid. A maior parte é sobre política agora. Mas pouco é sobre a Covid, pouco é sobre a pandemia. Por quê? Está virando notícia velha diante de todo o contexto político dessa guerra que está tendo, eleição chegando. Mas a notícia é que Jesus é ressurreto, ela não vence, ela não ultrapassa. Toda manhã chega essa notícia para você. E se você não se lembrou dela hoje, eu estou te avisando. Jesus está vivo. Jesus é ressurreto, Jesus ascendeu aos céus, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu todo o mundo. E ele reina hoje, e ele está de olhos bem abertos nessa transmissão. E ele sabe todas as coisas que estou dizendo. E se eu estou passando alguma informação errada para vocês, eu terei que me ver com ele. Mas eu tenho a convicção de te dizer, meu irmão, eu tenho a convicção de te dizer, minha irmã, e talvez eu não sei se você está me encarando como Maria Madalena. Ah, deixa eu continuar me lamentando e chorando. Deixa eu continuar lamentando e chorando a minha falta de esperança. Esse pastor é como Maria Madalena, não tem credibilidade. Ah, talvez eu deva fugir desse pastor, porque eu tenho medo desse Deus que ele prega. Eu não quero ter essa esperança. Eu não quero fazer isso. Talvez você até me enxergue como alguém de credibilidade. Talvez você me enxergue, esse pastor deve ter estudado a Bíblia, esse pastor fez teologia, esse cara que está pregando deve ter algum conhecimento. Eu respeito ele, mas eu não quero abraçar a esperança que ele está me pregando. Meus irmãos, que Deus tire os tampões dos nossos ouvidos. Que você creia na boa notícia da ressurreição de Jesus todos os dias. Sabe por quê? Quando você abre os olhos e você vê um dia pela frente, onde você não sabe se no final desse dia você está vivo, você tem que se lembrar, eu posso até estar no último dia da minha vida, mas Jesus é ressurreto. Então eu tenho esperança de que eu também vencerei a morte em Jesus. Um dia eu também ressuscitarei. Você que teve uma perda, que teve um grande rasgo na sua alma, a morte lhe confiscou algo que lhe é caro, alguém que lhe é caro. Em Jesus você tem a esperança, por causa da sua ressurreição, do reaver, do reencontro. Então você pode ter acordado de manhã cedo pensando que lamento eu tenho no meu coração e que angústia eu tenho por causa da minha perda, por causa do meu luto, por causa da morte de alguém que eu queria tão bem, mas em Jesus Cristo eu sei que isso será curado. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Se você acorda debaixo de uma grande opressão no seu coração, uma grande culpa no seu coração, um grande peso de uma grande falha que você tem no seu coração,
você abre os olhos e pensa assim: mas eu recebi uma boa notícia, hoje o dia amanheceu e eu tenho uma boa notícia, e essa boa notícia é: Jesus ressuscitou. Porque eu só morro nessa vida, eu só morro na história, porque segundo as Escrituras, eu sou um pecador. E o juízo por causa do meu pecado é a morte, mas como eu creio num Jesus que ressuscitou e venceu a morte, esse Jesus, portanto, venceu o dano que o meu pecado causou. E se ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Um dia, quando as portas da história se fecharem para mim e se abrirem as portas da eternidade, eu estarei restaurado plenamente, porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a comprovação de que ele venceu o meu pecado, de que ele venceu a minha falha. E eu posso tocar o meu dia com esperança. Meus irmãos, todos os males desse mundo, todas as lutas desse mundo, todos os desafios desse mundo, todos eles são vencidos. E a nossa esperança é renovada por cima deles. Se de manhã cedo, quando você ouvir uma Maria Madalena, quando você ouvir os caminhantes na estrada para Emaús, quando você ouvir o testemunho de mulheres, quando você ouvir testemunho de crianças, quando você ouvir a voz de um cantor, de uma cantora, te dizendo verdades acerca da ressurreição de Jesus Cristo, quando você ler o testemunho das Escrituras, e quando você não tiver acesso nem à rádio, nem à TV, nem à internet, nem a nada, e você acordou solitário na sua cama, e você abriu os olhos, e a sua mente te trazer o testemunho do passado, que te trouxe grande alegria, você estará ouvindo da voz do próprio Deus: o meu filho ressuscitou, o meu filho não é só um homem, o meu filho não é só o Nazareno, o meu filho é o próprio Messias, é o próprio Deus enviado, é aquele que ressuscitou dos mortos. Essa voz nunca vai cessar. Nunca. Nem que seja o Espírito Santo somente, sussurrando na sua mente e no seu coração. Você pode ter se isolado das testemunhas, mas eu te digo que Jesus Cristo ressuscitou. Nem que seja somente esse sussurro dentro de você. Como estão seus ouvidos? Cheio da cera dos lamentos e do choro? Ou bem abertos para ouvir sobre esperança e ouvir sobre Jesus que venceu todas as lutas desse mundo? Amanhã é um novo dia, como esse. Abrace essa verdade e traga ela para o seu coração. Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Cristo, cuida do nosso coração, que muitas vezes se engana, Senhor Deus, que muitas vezes se perde numa série de lamentos e choro e desespero e medo, e nós atuamos e vemos a nossa fé, nós vemos o alvo da nossa fé como uma sepultura vazia, morta. Ou mesmo nós vemos a nossa fé com um grande obstáculo como uma rocha. Senhor, não adianta procurar na sepultura, não adianta, sabemos disso, nos perguntarmos quem é que vai abrir o caminho para o teu filho. O teu caminho está aberto, porque o nosso Jesus não está mais na sepultura, está bem vivo e acessível. Acessível. É o Jesus que vai na nossa direção. É o Jesus que prega o nosso coração. É o Jesus que aparece para as pessoas. É o Jesus que atua na vida das pessoas. Então, socorre-nos na nossa falta de esperança. Socorre-nos na nossa falta de fé. Reanima. Abre os nossos olhos para ver que a sepultura está vazia. Abre a nossa percepção para crer que o Senhor está sentado num alto e sublime trono e o teu filho está sentado à tua direita, Pai. Faz assim em nome de Jesus.
E aí sim, nunca nos faltará esperança para enfrentar as dores e os sofrimentos desse mundo. Essa esperança nunca nos faltará. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus te guarde na fé. Não se contente com a carcaça de uma esperança. Vá direto à fonte da esperança. Ela é viva, ela é acessível. Se reaproxime dela. Com os olhos para ver e com os ouvidos para ouvir. Deus te dará isso para você. Amém? Grande abraço, Deus te abençoe e Deus te guarde. Até semana que vem, na quarta-feira, na nossa reunião de oração. Deus abençoe.